E eu quero contar um pouquinho aqui também sobre esse projeto da oposição que prevê a possibilidade de Jair Bolsonaro se tornar elegível novamente. E um projeto que beneficiaria também o deputado Eduardo Bolsonaro, além de outras pessoas que participaram do 8 de janeiro. O André Anelli está de volta e vai explicar melhor essa proposta que vem da oposição. Conta aí, Anelli. Exatamente, Evandro. É uma proposta que, como você disse, vem sim da oposição, mas que até o momento não tem a assinatura de nenhum parlamentar especificamente. Quem tem se manifestado a respeito desse texto é o líder do PL, o deputado federal Sóstenes Cavalcante. E um trecho desse texto diz que existe a previsão de perdão para diversas condutas, entre elas ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes, descrédito ao processo eleitoral ou aos poderes da República, reforço à polarização política, geração de animosidade na sociedade brasileira ou situações de natureza assemelhada às anteriores. Portanto, seria uma anistia ampla e restrita, como vem defendendo realmente a oposição. E mais do que isso, como você também disse agora há pouco, né, Evandro? Esse texto ainda prevê a possibilidade de um perdão para condutas como a do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, ele que se encontra nos Estados Unidos e que, inclusive, já admitiu publicamente que tem trabalhado junto ao governo americano para a aplicação de sanções aos Estados Unidos, pelo que o governo americano considera uma caça às bruxas aqui no país, em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A gente destaca e relembra que entre essas sanções está a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele que teve o visto americano bloqueado, também contas e bens nos Estados Unidos, se eventualmente possuir, bloqueados e, é claro, toda essa questão envolvendo também o tarifaço imposto às importações brasileiras na ordem de 50%. Então, uma conduta como a de Eduardo Bolsonaro, favorável às sanções e que é classificada e investigada, inclusive, como uma espécie de tráfico de influência, um atentado à soberania nacional, também seria anistiada nesse texto que, como eu disse, é um texto que ainda não tem a assinatura direta de parlamentares da oposição ao governo, mas que trata-se de uma, então, das alternativas defendidas pela oposição em todo esse conjunto de pressões pela anistia. Evandro. Interessante, Anelli. Bom trabalho para você em Brasília. O Alangani, o Congresso Nacional é a casa das articulações. Eu entendo que essa estratégia da oposição tem muito a ver com uma situação... Igual quando a gente vai comprar um carro novo. Quando a gente vai comprar um carro novo, você chega na concessionária e você, na hora de acertar, de fazer o negócio de fato, você fala, mas eu quero isso de graça. Quero que você me conceda dentro do preço aí do carro. E aí... Eu quero pelo menos um tapetinho, um insufilme ali no vidro. E aí você lança um monte de coisa, mais o documento e PVA grátis. Você joga tudo. Se o vendedor acatar pelo menos metade da sua sugestão, já está maravilhoso, porque você conseguiu, por aquele preço, incluir mais itens que talvez você teria que pagar à parte. É mais ou menos isso que a oposição está fazendo, ela vai lá e inclui tudo que é de interesse dela. Anistia Jair Bolsonaro ampla e restrita com possibilidade de eleição em 2026, anistia aos condenados do 8 de janeiro, anistia ao deputado Eduardo Bolsonaro que está fora do país, porque se volta para o país tem uma chance de prisão aqui diante de toda essa articulação ao lado do governo norte-americano. E aí, no Congresso Nacional, o pessoal vai falar, olha, isso eu não consigo te dar, mas isso aqui sim. Você acha que é mais ou menos essa estratégia? É mais ou menos isso, é a escola Trump de negociação, né? Pede um monte de coisa e vê o que é factível. Agora, olha só, Evandro, o que eu acredito? Que uma anistia que seja apenas para a descondenação, ou seja, né, já partindo do princípio que ele será condenado, Jair Bolsonaro condenado no Supremo, e que aí ele tem a sua liberdade, mas continue inelegível, ela tem maior probabilidade. Eu vejo que essa anistia mais ampla, inclusive, incluindo a sua possibilidade de concorrer à eleição de 2026, a probabilidade aí fica muito pequena. Então, resta saber
se o Jair Bolsonaro, né, aceitaria isso. Quer dizer, para ele tá bom, vou ter aqui a minha liberdade, mas estou fora da política pelo menos até 2030. E resta saber também se para o núcleo bolsonarista, leia-se a família, vai aceitar. Porque Bolsonaro, tendo a liberdade, mas fora da política, é um risco muito grande da morte do bolsonarismo. Porque daí imagina Tarcísio ganhando com a máquina na mão e faz um bom governo. Pode ser reeleito lá em 2030, partindo desse cenário, né? Então, resta saber se para o Bolsonaro ele vai aceitar. Bom, ok, vou abrir mão aqui de uma candidatura, mas, por outro lado, eu tenho a minha liberdade. Liberdade. Fala, Piperno, como é que você avalia essa estratégia? Olha, daqui a pouco Marcola, Fernandinho, Beiramar vão levantar a mão e falar, opa, onde é que eu entro nisso aí? É diferente, abrindo para todo mundo. Não, afinal de são contas, situações muito diferentes. Não dá para comparar. Por que você acha que dá para fazer essa comparação, Piperno? Porque a gente tem criminosos aí, né? A gente tem uma série de pessoas que cometeram atos muito graves. Cogitaram, ainda nem foi julgado. E a gente está no campo da cogitação. Já tem gente condenada, inclusive. Agora, quanto à questão da cogitação, eu realmente penso sempre nisso, e já falei aqui, né? Que eu sempre apontava o fato de que, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele tinha contra si depoimentos de 2 dos seus 3 chefes militares, né? Freire Gomes e Batista Júnior, o então comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica. Só que agora, nós vamos até, enfim, discutir isso mais tarde, ele tem também o dedo apontado pelo principal militar do seu governo, pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, cujo advogado ontem apontou claramente a intenção golpista do presidente da República. Eu não estou negando a intenção, eu estou falando que a intenção não é crime. Esse é o ponto. Então, aí você está comparando com o Marcola, a intenção... Hoje, por exemplo, eu ouvi um podcast com muitos juristas opinando sobre isso. E essa é, de fato, uma questão que não tem consenso. Tá aqui no 3 em 1 nós já discutimos isso, o advogado nos falou isso. Mas tem uma questão que um deles apontou. Quando você fala em preparação, quando você fala em organização, quando você fica só no plano teórico, é uma coisa. Mas quando você faz uma reunião para discutir o tema e convocar os responsáveis para embarcarem nessa urgidura toda, já passou do campo da... Mas muito legal o que você falou, porque o Celso Vilardi falou exatamente isso, partindo do princípio que a tese da PGR seja verdadeiro, o advogado do Bolsonaro. Vamos partir desse princípio. Ou seja, houve uma tentativa por conta da reunião. Mas a reunião não tem violência, Piperno. E o que tipifica a tentativa de golpe de Estado é o uso da violência e a grave ameaça. Então houve uma reunião de uma minuta não assinada. Portanto, não houve violência. Portanto, não houve uma tentativa de golpe de Estado. Não houve uma grave ameaça? Grave ameaça é comunicar fazer o mal a alguém. O Ministério da Defesa, o ministro do Exército, o ministro da Aeronáutica, isso não é uma grave ameaça? Ô Zé Maria Trindade, conta pra mim o que você avalia sobre aquilo que está buscando a oposição e aquilo que a oposição de fato conseguirá. Pois falar de oposição querendo liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro é ampliar demais, é o PL. O PL que está fechado 100% com o ex-presidente Jair Bolsonaro no sentido de aproveitar aí essa fase de anistia para reabilitá-lo a disputar as eleições. O PL sim, mas a oposição de uma maneira geral, que vai além do PL, não é bem assim. Alguns partidos aí do União e tal, eles não querem ampliar tanto essa defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, não. A anistia vai passar. Esta é a impressão geral. E deve passar para os que estavam na Praça dos Três Poderes e que foram condenados ali a penas altas pela soma dos crimes, né? Ninguém foi condenado a 14 anos porque passou o batom na Temis, lá, aquela deusa da justiça que fica em frente ao Supremo. Passou batom, uma condenação, deteriorou o patrimônio público, outra. Enfim, são 5 condenações. E que soma isso.
A ideia é diminuir isso ali, dizer que deteriorar patrimônio público tombado e agressão ao patrimônio é a mesma coisa, de que tentativa de golpe é a mesma coisa, por exemplo, tentativa de golpe e sublevação, né, do Estado Democrático de Direito. E, enfim, nesse caso, a maioria dos que estão presos e condenados ficaria ou livre ou ficaria em prisão domiciliar. Então, isso aí é a tendência e é o desafio do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, que tenta costurar esse acerto. Devo dizer que lá atrás o PCdoB e o PT já fizeram essa proposta de fazer um acordo para liberar aquelas pessoas no dia 8 de janeiro, mas não houve acordo pelo lado do PL e nem da oposição ali, que são o PL e outros partidos, né? Sobre essa comparação que o Piperno fez, muita gente faz, porque o PL e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro sempre se posicionaram aqui de uma maneira muito firme, punitivista, no sentido de que foi condenado, tem que cumprir. O ex-presidente falava, não é lá do caso de Pedrinha, mas para que então que foi condenado? Ou seja, foi a justiça. Lembra dizer que é o Alexandre de Moraes que está condenando? Não. É a justiça brasileira, é o Supremo Tribunal Federal. Você pode até questionar e tal, mas é a justiça, né? É a condenação. E o Brasil está criando uma cultura de anistia. É anistia fiscal, você sabe, fica devendo IPTU 10 anos, daqui a pouco aparece uma anistia, multa zero, não sei o que você paga. Essa cultura é muito perigosa. Fala, Bruno Musa, como é que você avalia? Rapidamente, Bruno, rapidamente, 4h31, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas continuamos. Pronto, vai lá, Bruno. Bom, vamos lá, eu vou fazer uma continuidade até do que eu mencionei ontem. Tudo volta, parece que agora que criou-se a palavra golpe. Vamos lá, eu estou vendo isso vem desde lá de trás, né? Lembra? 2013, dólar a 1,94, começa uma bagunça. 2014, eleição polarizada Dilma e Aécio. 2015, crise entre os poderes, entre Cunha e a Dilma. 16, impeachment. 17, delação da JBS e o Aécio Neves indo para a lama. 2018, aquela intervenção no Rio, greve dos caminhoneiros, Bolsonaro eleito. 19, tragédia em Brumadinho. 2020, Covid, conflito entre poderes começa. 21, todos os picos da pandemia, inflação, a CPI da Covid. 2023, enfim, invasão dos 3 poderes, enchentes e queimadas. Olha quanta coisa a gente viveu nos últimos anos e agora chegamos a mais crise entre poderes e agora com essa parte do tarifaço. Só que tudo isso, essa narrativa que eu acabei de fazer aqui de forma rápida, parece que a oposição, aqui nesse campo, bom, a oposição atual, né? Parece que tudo é golpe. Ou seja, até quando nós vamos viver no campo da subjetividade com absolutamente tudo? Então é golpe, ou é terrorismo, ou agora tudo vai para o STF, anistia vira golpe. Assim, vamos lá. Quando a gente, de fato, deixou de levar em consideração o que o Legislativo fala? Já acabou com o poder dele com o decreto do IOF, onde se judicializou. Uma pessoa no Brasil, de um país de 213 milhões, decidiu que um imposto extrafiscal pode ser arrecadatório, sendo que aqueles 513 deputados e 81 senadores eleitos pelo povo, que têm poder para isso, não valeu mais absolutamente nada. Então, que ponto, quando a gente vai transformar isso nessa normalidade de novo? Ou seja, se não, todo o campo subjetivo, tudo que o establishment não quer, tudo que aquele grupo que está no poder não quer, transformará em palavras simplesmente vagas. É golpe, é terrorismo. O que de fato é? Veja, eu não estou falando aqui sobre espectro político e ideológico. Eu estou falando sobre o ponto de trazer o país para uma normalidade. A gente está discutindo aqui, a anistia da oposição tornaria Bolsonaro elegível para 2026. Vamos voltar lá atrás. O que ele fez de fato? Estava uma boa discussão entre o Alan Gani e o Piperno, que eu concordo com o que o Alan falou. Ou seja, transformar tudo, aquela baderna, aquele vandalismo completamente desorganizado, dizer que aquilo foi um golpe, ora,
ou uma tentativa ameaçadora de golpe, significa que nós somos muito, mas muito frágeis. Que a nossa instituição é completamente frágil, que a nossa democracia é como uma criança, um bibelô que simplesmente se rompe. Porque, afinal de contas, aquela baderna, aquele vandalismo, aquela bagunça, colocar em xeque o constitucionalismo ou a organização das instituições brasileiras, nós somos mais frágeis que realmente um bibelô. Portanto, ou a gente para com essa polarização que deixa o país paralisado, isso sim, e leva a Constituição a sério, independente do espectro político e ideológico, ou então o Brasil continuará caminhando para ser um país eternamente nota 4, nota 5, onde a população vai perdendo o seu poder de compra dia após dia. Eu acho que está na hora de botar os adultos na sala, mas infelizmente em Brasília são raríssimas as exceções de adultos preparados.